Boa noite, pessoal. Eu sou a Anne Mello, sou a curadora aqui desse perfil, Curadoria Alma. E senti de trazer algo para vocês. Alguns já sabem, né, que eu só manifesto, só transbordo aquilo que primeiro funcionou comigo, para que então eu possa ser contribuição para outras pessoas, né, um chamado de alma. Na semana passada eu fiz minha iniciação em hipnose, para entender melhor das minhas dores, das minhas feridas e como é que eu consigo ressignificá-las, sem ficar buscando tantas técnicas como eu já fiz ao longo de toda a minha vida. Então vou trazer algumas coisas para vocês, e nessa semana eu tô fazendo o curso básico da Provida, que tem contribuído muito para isso tudo. Bom, primeiro, né, tem aí 1 mês e pouquinho que eu tô vivendo um processo de elaboração, de término de relacionamento e entendendo o que foi que aconteceu nesse período todo, onde eu me perdi, onde eu me encontrei, onde eu não me encaixei, o porquê disso tudo ter acontecido. E a Anne de trás, do passado, teria buscado com cartomante, com atendimentos, com entidades, todas essas respostas. E dessa vez algo me fez agir diferente. Por quê? Porque para mim não fazia sentido simplesmente alguém me dizer que era para ser assim, falar de coisas que eu já sei, porque no fundo a gente sempre sabe onde a gente está, onde a gente não deveria estar. Por isso até que eu não tenho impulsionado aqui mais minhas leituras de cartas. Não que eu tenha deixado de crer nisso, eu gosto, vez ou outra eu mesma olho pra mim. Mas eu tinha tido umas experiências antes do término ali, fazendo trocas com algumas pessoas, e tudo indicava, né, que o próximo passo que nós daríamos na relação seria muito próspero, muito frutífero, de alegrias e tal. E eu já não sentia mais isso. Até que veio, de fato, o rompimento do ciclo, que me levou para um labirinto, assim, sem saber como sair de tudo aquilo. Mas eu sabia que eu daria algum jeito, algo mudaria dali pra frente. E nessa reconexão comigo, com a minha intuição, que inclusive estava sendo taxada de louca, né, que nada do que eu estava sentindo, trazendo, era verdade. E na verdade as coisas têm se confirmado por si só. Nesse primeiro período é bem desafiador, né? Eu sei, não é o primeiro término que eu tenho, acompanho de outras pessoas, então realmente a gente precisa elaborar esse luto. E eu tenho a tendência de acelerar um pouco esse processo, mesmo na dor, sem camuflar o que eu tô sentindo. E logo nas primeiras semanas parecia que eu ia enlouquecer, porque simplesmente minha intuição fez assim, um boom, a conexão, né, se restabeleceu e as informações foram chegando. E eu até pensei que, nossa, agora acho que é um momento que eu tô perdendo a noção, porque eu já não sei mais o que sou eu, o que é minha mente, o que é intuição, ou o que pode ser ego falando. E isso tudo me deixou um pouco frustrada, porém consciente do que estava acontecendo ali comigo. Voltei pra mim, voltei pra terapia, não encaixou, não funcionou. A terapia ficava só pedindo pra eu estudar sobre feridas, eu já sei, eu sou psicanalista, eu conheço os meus gatilhos, eu quero ressignificar isso e tal. Então cheguei até a hipnose. A hipnose leva realmente para dentro, lá na origem, então tô nesse processo de reprogramação desses fatos, até porque eu ainda sim espero encontrar alguém que vá ressoar mais comigo, que vá ter planos, sonhos,
vou viver tudo isso que minha alma anseia, que pulsa aqui dentro. Porque se tá aqui, se ainda tá plantado, é porque vai germinar. E aí voltando para essa semana, né, de tudo que tem acontecido. Aí eu fui convidada, né, uns 2 meses atrás, a fazer essa iniciação na Provida. E eu tô entendendo várias coisas, né, que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu já havia me conectado com o Dr. Celso num outro lugar, de uma outra forma. Já havia feito todos esses exercícios e agora eu tô aqui, né, mais uma vez participando, só que com uma abordagem diferente, né, sem dogma, sem crença, sem religião, sem obrigações, de uma forma fluida e limpa, vamos dizer assim, que tem feito mais sentido essa minha conexão direta, né, com a divindade. E hoje é o 6º dia, foi o dia mais impactante para mim. Ontem foi um dia gostoso de sentir, de trazer emoção, mas hoje confesso que foi o dia que mais me marcou. Por quê? Nós fizemos só exercícios hoje, muito interessante, né? Você conseguir criar a tela mental, ir para os lugares que estão sendo sugestionados ali ao longo do exercício. A gente se conectou com o eu maior, que no meu caso foi eu mesma que se apresentou. A fala que ele trouxe ali para todas as pessoas é de se cobrir com o manto azul, que inclusive vocês já devem ter visto que em cerimônias eu uso o manto azul, eu sinto, né, essa leveza, essa proteção e esse amor da divindade comigo. E logo após a gente teve um café colonial, então já tá tudo concluído até então. E eu estava ali conversando, tomando café, fazendo trocas com algumas pessoas. De repente nós fomos surpreendidos com a felicitação para uma das pessoas participantes. E aí todos nós fomos homenagear. E teve algumas falas durante o processo. E essas falas me impactaram porque ressoaram ali com o meu momento. Então, sobre virtude, sobre a dificuldade que essa pessoa teve quando fez o curso, devido a alguns compromissos, e ela conseguiu honrar o compromisso dela e participar do curso. E a simbologia do aniversário. E por que ressoou tanto comigo? Eu estou ali, né, fazendo o curso, é minha primeira vez, e eu preferiria não ter que encontrar com quem eu encontrei lá. Até porque essa pessoa já fez o curso, já teve oportunidade, né, de participar em outros momentos, mas exclusivamente quis estar ali, sabendo que eu estaria. Então isso para mim tem sido um desafio, de ficar no mesmo ambiente, de conviver, ainda que me resguardando, evitando chegar perto, conversar, mas dentro de mim é como se a pessoa ainda tivesse a oportunidade de vir e cutucar um pouquinho minha ferida. É assim que eu me sinto. Mas hoje eu olhei para isso de uma forma diferente. É uma virtude minha, eu estou honrando um compromisso que eu assumi, independente da circunstância, do que está acontecendo, do que eu estou passando. E ali eu já me desabei em lágrimas. E o segundo fato, né, sobre aniversário, teve a explicação do porquê do bolo. O bolo é algo simbólico, que traz vários ingredientes que juntos formam toda aquela textura, todo aquele sabor, e o bolo é para ser partilhado com as pessoas queridas. A vela, né, o fogo da vela, fogo da vida, traz a luz, o pedido que é feito e o sopro é a tua manifestação em prol daquele pedido, né? O seu esforço em fazer o sopro e o sopro levar a fumaça até os céus para que esse pedido seja manifestado. E aí pegou um pouco mais, porque meu aniversário foi um pouco mais de um mês. O término do relacionamento foi na noite anterior ao meu aniversário.
de uma forma muito indelicada, muito traumatizante até. E esse ano foi um dos primeiros que eu ainda não comemorei. Eu ainda não tive força para isso, já até tive vontade, né? Eu completei 35 anos em uma terapia que eu fui fazer esses dias de shiatsu. O terapeuta me disse, né, que foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganhado, porque eu tô entrando nesse setênio de muitas coisas que tem para florescer na minha vida e, de fato, esse rompimento selou, marcou ali o que não deveria continuar comigo. E ali foi o segundo momento que eu me desabei em lágrimas, nem consegui segurar, precisei ir ao banheiro para me recompor, porque me tocou muito. Então, era isso que eu queria dividir com vocês por hoje. Sinta, é permitido sentir, é permitido olhar, e mais do que permitido, é necessário que isso ocorra, aconteça, para que você possa transbordar o copinho e limpar toda a má água que existe aí dentro, para que então tudo fique limpo, purificado e você possa renascer assim como eu estou fazendo.